São Paulo pisa no acelerador para tentar fechar acordo por permanência de jogador. Vamos falar aí sobre isso. Tem notícia também sobre o mercado da bola. Atacante velho conhecido de volta ao São Paulo. Vamos falar sobre isso e muito mais, beleza, meu parceiro? Amanhã, quinta-feira, é dia 26. E amanhã, dia 26, todo o elenco do São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda aí, né, cara? Para iniciar os treinos, voltar aí, né? Os jogadores tiveram 13, 14 dias de férias aí por causa da Copa do Mundo de Clubes. E amanhã é dia de todo mundo, irmão, voltar e se reapresentar aí, porque em julho, né, daqui a pouco voltam aí os jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Só que amanhã é o dia que se reapresenta todo mundo, mas já tem alguns dias aí que alguns jogadores do São Paulo já se reapresentaram, principalmente os que estão aí se recuperando de lesões, né? Vamos falar aqui sobre um por um. Na véspera da data oficial da reapresentação do elenco do São Paulo, parte do grupo já esteve no CT da Barra Funda para trabalhos específicos, como já havia acontecido na terça-feira. Jogadores em processo de aprimoramento físico, como Oscar, Lucas, Dineno, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, deram sequência ao cronograma estipulado pela comissão técnica e treinaram junto com alguns jogadores do Sub-20, que integraram as atividades nesta quarta-feira pela manhã, tá? Então esses jogadores que estão se recuperando de lesão, né, estão fazendo mais trabalhos físicos aí, né, e treinaram aí também, né, além desses trabalhos, desse cronograma que estão seguindo, fizeram também outras atividades junto com atletas que são aí do Sub-20, tá bom? Vamos falar aqui sobre cada um, tá? Vamos lá. Com alta médica desde o último dia 13, o Marcos Antônio, tá, que teve uma lesão aí na posterior da coxa esquerda, e o Oscar, que teve um edema na posterior da coxa esquerda, fizeram trabalhos com a preparação física, tá? Eles fizeram trabalhos aí com a preparação física nessa quarta-feira. O Dineno, tá? O Dineno não tá machucado, né? Mas ele vinha de uma lesão grave, cirurgia, e tá aí aprimorando a sua parte física, porque ele não tá, até o jogo contra o Vasco, foi a estreia dele, não tava 100%, né? O atacante Dineno, que perdeu parte da pré-temporada com o Cruzeiro no início do ano, em uma recuperação de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, também voltou mais cedo para aproveitar esse período para aprimorar a sua forma física, tá? Então é mais para ficar 100%, né? Chegar mais próximo aí da sua melhor forma física. Ele não tem nenhuma lesão, né? Muito pelo contrário, é só recuperar a parte física que ele perdeu aí porque ficou bastante tempo afastado por causa dessa lesão, né, cara? Lesão grave aí de ligamento, cirurgia, né? Além de ser um processo de lesão bem complicado até o cara voltar, né, cara? Tá 100% fisicamente, se recuperar aí. Então, é uma lesão bem complicada, né? Já o Lucas Moura trata um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. O Ferreirinha se recupera de uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Tem intercalado atividades no refis e também no gramado, tá bom? Sobre agora o Luiz Gustavo e o Calera, que o Calera não volta mais esse ano, né, cara? Então o Calera é um pouco mais complexo. Quem voltou antes também foram o volante Luiz Gustavo e o atacante Calera, que já vinham trabalhando durante a parada das competições. O Luiz Gustavo cumpre um protocolo de recuperação após um quadro de tromboembolismo pulmonar. Correu no gramado nesta quarta-feira, dando sequência ao trabalho de recondicionamento físico iniciado na semana passada. Ainda sem autorização médica para fazer exercícios com impacto e contato físico, tá? Então, ele tá aí com um cronograma de correr no gramado, aí, né, com um cronograma com atividade mais leve, tá, de correr no gramado, não tem nenhum tipo de contato físico com os outros jogadores ainda, então ele não tem autorização ainda, né, para fazer esse tipo de trabalho, né, alguns trabalhos mais fortes ali, mais pegados, mais com contato com os outros jogadores, ele não tem essa autorização ainda, bom? Já o Caleri, com uma cirurgia no joelho esquerdo, permaneceu em tratamento no refis, tá? Foram aí as atividades que cada jogador, né, fez nessa quarta-feira, dos jogadores que voltaram aí de férias mais cedo para tratar e acelerar os seus tratamentos aí, né, cara? Que cada um tá se recuperando aí de suas respectivas lesões. Bom que os caras estão machucados e voltaram mais cedo, mostra que os caras ali, né? Ah, Gabriel, a obrigação deles, cara, os caras são de férias, velho.
eles têm jeito, irmão, de curtir as férias deles até o dia 26, né? E vários deles voltaram antes aí para acelerar esse processo de recuperação, o que é uma atitude bem legal. Mostra que os caras estão querendo, né, voltar aí e é torcer pra, né, pra pelo menos algum desses aí tá disponível já pro jogo contra o Flamengo, que vai ser nosso primeiro jogo em julho, né? Aí vai ser Flamengo e São Paulo no Maracanã, primeiro jogo depois da Copa do Mundo de clubes, né? Enfim, torcer para pelo menos algum deles voltar, né? Caleri só volta em né? Mas Marcos Antônio, Ferreirinho, Oscar, Lucas, torcer para uns 2, 3 voltar que já vai ajudar bastante, né, cara? Que são muitos jogadores importantes, machucados ao mesmo tempo, né? Então, bastante complicado isso aí. Bom, enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaz. O Crespo já chegou no Brasil, já se apresentou, deu coletiva, já conheceu a estrutura do São Paulo, que mudou muita coisa depois que ele foi embora, e já começou os seus trabalhos, evidentemente, no São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, o Hernan Crespo pensa em utilizar o Ferrarese apenas como zagueiro no momento. Esse movimento dará chances para o Mike ser utilizado na lateral direita. Finalmente, né, pelo que parece, não vamos ver mais o Ferrarese jogando de lateral direito do São Paulo, que é a invenção do senhor Zubeldia, que inventou de colocar o Ferrarese na lateral e não deu uma chance pro Mike. Uma mísera chance pro Mike ele não deu. E botava o Ferrarese para jogar de lateral direito. Então o Cédric Soares fazendo jogos muito ruins, né, vindo uma fase muito ruim mesmo. Ferrarese que não é a posição dele, tá? Joga ali improvisado que o Zubeldia inventou e o Mike não ganhava o raio de uma oportunidade. Uma mísera oportunidade o Mike não ganhou, mas o Crespo não tem aí esse plano, essa ideia de usar o Ferrarese como lateral. Ele vai voltar a ser zagueiro e na lateral a gente tem o Cédric Soares, que a gente imagina que deve ser o titular, e agora o Mike, né? Porque o Igor Vinícius vai embora. Quando todo mundo se apresentar amanhã, ele vai se apresentar ao Santos e não ao São Paulo. Então não tem mais Igor Vinícius. Então o Mike deve ser o reserva imediato do Cédric Soares. Entendeu? Então é uma notícia boa aí de imaginar que pelo menos uma chance aí, em breve o Mike vai ganhar. Né? Porque o Cédric não vai jogar todos os jogos. E como o Mike vai ser o reserva imediato, uma hora ele vai entrar. Então é uma notícia boa aí para a torcida de São Paulo. Eu queria tanto ver o Mike ganhar aí o raio de uma oportunidade, coisa que o seu Zubeldia não deu. Mas esse negócio do Ferrarese jogar lateral também não dá, né, cara? Pô, brincadeira, mano. Não dá. Pô, a gente vários jogos jogou com o Ferrarese de lateral direito e o Cédric de ponta. Nossa, só de lembrar da agonia, cara. Só de lembrar aí da agonia, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Tem parceria aí no São Paulo. Informação que o blog do São Paulo trouxe. O São Paulo fecha um acordo com o Michel Salgado, ex-galáctico do Real Madrid. Salgado, atualmente, é dono do Fursan Hispania. Fursan ou Farsan Hispania, não sei pronunciar o nome, é um time que ele é dono aí dos Emirados Árabes. Ele assinou um contrato de intercâmbio com o São Paulo por oportunidades a jovens meninos que sejam captados e passem períodos de experiência em Cotia, além de receber atletas que possam estourar a idade e não tenha aproveitamento dos profissionais do São Paulo. É uma parceria parecida com o São Paulo fez com o Stuttgart, da Alemanha. Vocês vão lembrar que no começo do ano o São Paulo fez uma parceria com o Stuttgart. O Stuttgart vai mandar alguns jogadores para o Brasil para fazer intercâmbio aqui em Cotia. E o São Paulo já mandou, né, 2 jogadores esse ano, que um é o Nicolas, o outro moleque eu não vou lembrar o nome da base. Um era o Nicolas, né, que é um dos principais talentos da base do São Paulo, que é o lateral esquerdo. Ele foi para a Alemanha, viajou para lá, fez intercâmbio, participou de treinos, né? E pelo que deu para entender aqui é algo bem parecido, né? Vai ter jogadores deles lá, né, que vão fazer aqui um período de experiência, né, um intercâmbio aqui em Cotia, né? E lá eles podem receber também atletas, né, que já estouraram a idade no São Paulo, podem também jogar nesse time dele nos Emirados Árabes, né? Então é uma parceria bem semelhante a que o São Paulo fez com o Stuttgart, que é o clube aí alemão. O São Paulo já fez aí esse intercâmbio com o Stuttgart, né? Já na prática, né, como eu falei, já tem jogador que já viajou para a Alemanha e já voltou, como foi o caso do Nicolas, né? Já é uma parceria de intercâmbio que já está em prática, né? Já está colocada em prática. E o São Paulo fez essa parceria com o Michel Salgado. Michel Salgado, que quando jogava bola, era um carniceiro do cacete, viu, cara? Batia até na mãe. Se a mãe dele estivesse jogando contra ele, batia, meu irmão. Carniceiro puro, esse Michel Salgado, né? Que agora é dono desse time aí dos Emirados Árabes, que fez uma parceria com o São Paulo, né?
Enfim, vamos mudar de assunto agora, meu parceiro, e vamos falar agora sobre mercado da bola. Eu já tô puto com essa informação aqui já. Não que a informação, né? Que a situação em si. Informação do Alexandre Vieira. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante Vitinho está sendo oferecido para alguns clubes brasileiros, incluindo o próprio São Paulo, tá? Ele foi oferecido para alguns times e o São Paulo é um deles. A diretoria ainda não fez nenhum movimento oficial para a sua contratação, mas o atacante de 24 anos, que atua pela direita no Atlético San Luis, né, que é do México, foi revelado pelo Crespo em 2021 e poderia ser uma opção viável ao São Paulo, tá? Então o atacante Vitinho foi revelado pelo Crespo, né? O Crespo era técnico do São Paulo de 2021, foi embora do São Paulo, né? E tá agora no São Luís, e tá aí, parece que ele tá querendo voltar pro Brasil, né? Os empresários estão oferecendo ele para vários times e um deles foi o São Paulo. Até agora o São Paulo não demonstrou interesse de fato, né? Para trazer o jogador, mas esse aqui eu não quero nem de graça, tá? Primeiro que foi embora do São Paulo de graça, não quis renovar, deixou o São Paulo chupando o dedo, né? Fez a copinha pelo São Paulo, se destacou, fez gols, né, cara? Ganhou destaque, ganhou vitrine aí e depois foi embora do São Paulo sem renovar o contrato, deixou o São Paulo chupando o dedo, né? Com as mãos abanando então. Não gostei da forma que ele saiu do São Paulo e pior ainda, depois que ele sai do São Paulo, foi pro Twitter aí, um tempo depois, falar um monte de coisa do São Paulo, tá? Envolvendo jogadores aí de base, falando um monte de coisa do São Paulo no Twitter. Então, não, um cara que, assim, completamente ingrato, não só porque ele não quis renovar o contrato, mas mesmo porque ele ficou pelas coisas que ele falou do São Paulo no Twitter depois, porque, querendo ou não, no final de tudo, quando o jogador tem o contrato se encerrando, ele renova se ele quiser. Se ele quiser ir embora, ele pode ir, no geral, né? Mas principalmente porque ele ficou falando coisa do São Paulo no Twitter depois que ele foi embora um tempo depois. Então não gostei da forma que ele saiu aí não, e não aceitaria nem de graça, tá? O Internacional de Porto Alegre gostou do jogador e cogita uma oferta por empréstimo com opção de compra. O Vitinho vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, após anos no futebol mexicano. Então tá aí Vitinho oferecido para alguns clubes do Brasil e um desses clubes é o São Paulo. É o São Paulo, mas eu já falei, tá? Não aceitaria no São Paulo nem de graça, tá? Teve um destaque ali na base do São Paulo, mas também nada de outro mundo. Não é nenhum jogador fora da curva, acima da média, muito pelo contrário, né? E por esse motivo que eu escolhi para vocês, eu não aceitaria ele nem de graça, né? Espero que o São Paulo aí não faça nenhum tipo de movimento para manter ele, para tentar trazer ele no caso, né? Porque a informação é que o São Paulo até agora não fez nenhum movimento, né? Mas vai que os caras analisam aí e gostam do jogador. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre o Juan, porque a gente comentou de manhã, né? Ontem essa informação que as conversas entre São Paulo e Sassuolo tinham sido encerradas, né? Que ele ia voltar pro Sassuolo, que o Sassuolo solicitou a volta dele. Aí a gente comentou de manhã aqui que o São Paulo voltou a conversar com o Sassuolo de novo, né? Uma nova conversa aí para tentar fechar um acordo aí com o Sassuolo. E o São Paulo, cara, tá trabalhando firme aí, né? Acelerando, né? Pisando no acelerador aí para tentar manter o Juan Tressolti, tá? Tá aí a informação do André não. Reviravolta, desde a manhã o São Paulo vem trabalhando forte no sentido de convencer o Sassuolo a liberar o Juan. A diretoria do São Paulo tenta um reempréstimo. A vontade do jogador pode ser fundamental para essa mudança de cenário. Não está fechado ainda, mas o que era certo ontem, hoje pode mudar e ele ficar no São Paulo, tá? Então a gente já sabe aí, já há algum tempo, né, de agora, né, das condições do negócio. São Paulo quer um reempréstimo aí, né, ele veio para São Paulo, se não me engano, acho que foi em junho do ano passado, e tem contrato até junho desse ano, né, uma temporada, um ano de empréstimo, e o São Paulo quer mais um ano de empréstimo, né, estender esse contrato de empréstimo por mais um ano, o famoso reempréstimo, né, já que já teve o primeiro, e depois o São Paulo aí exerce a opção de compra ou a obrigação de compra, dependendo do que eles colocaram no contrato, é opção ou obrigação. Já comentamos aqui várias vezes também que o desejo dele é ficar, tá? Ele não quer ir embora do São Paulo, ele quer ficar no São Paulo. E hoje pela manhã, ou melhor, desde manhã, desde cedo, o São Paulo tá aí, já aí trabalhando forte, né? Já pisando no acelerador para tentar fechar aí esse acordo com o Sassuolo, tentando convencer o Sassuolo. E o fato dele querer muito ficar pode pesar na decisão aí, né, do Sassuolo
estender esse empréstimo aí com o São Paulo, porque ainda tem a questão que ele tá machucado, né? Uma lesão aí que não é simples e talvez ele precise até fazer uma cirurgia, né? Então esse é um ponto também bem importante aí. Então, a qualquer momento podemos ter aí um desfecho aí positivo pro São Paulo, já que o São Paulo quer muito que a permanência do jogador. Eu vi muita gente reclamando, pô, mas o São Paulo tá insistindo muito no jogador. Eu já dei minha opinião, eu falei pra vocês, eu acho que ele é bom jogador, não acho que ele tem que ser titular, né, porque o Arboleda e o Alan Franco são melhores que ele, estão na frente dele, né, acho que isso aí ninguém discorda, mas acho que pensando em 3 competições, em rotação de elenco, acho que é até interessante ele ficar no São Paulo. Eu queria que ele ficasse, porque eu achei ele bom jogador, né, mas realmente a insistência do São Paulo nele é algo que chama atenção, né, cara, o São Paulo quer ficar com o cara a todo custo, né, custo que custar o São Paulo quer a permanência do Juan, isso aí é algo que, queira ou não, chama bastante atenção, né, cara, que é o São Paulo insistir muito para permanecer com ele. Então vamos aguardar mais informações, tá? Aí tem um ponto aqui importante, né, já o Zubeldia, o Crespo já tá dando suas opiniões e seus pitacos como técnico do São Paulo, e tem um aqui já relacionado a Juan, que é o assunto que a gente acabou de comentar. Ó. Segundo o blog do São Paulo, o Crespo acha o Juan uma opção interessante para a zaga e gostaria da permanência do jogador. Também por isso, o São Paulo retomou as negociações com o Sassuolo. Então, um dos motivos que fez o São Paulo aí, voltar a conversar com o Sassuolo, além do interesse que já tinha, foi o Crespo querer que o jogador fique. Então, o Crespo entende que é um jogador interessante, é uma boa opção que a gente tem ali para a zaga do São Paulo, e o Crespo também que ele fique. Então, esse é um ponto também que pesa, que é importante aí. Então, vamos aguardar, porque a qualquer momento o São Paulo pode conseguir fechar esse acordo com o Sassuolo para permanecer com o Juan. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.